imagem e semelhança. E como o encardido não gostou dessa história, o que ele procura fazer? Destruir a imagem e semelhança de Deus que há em nós. Por isso que o salário do pecado é a feiura. O salário é verdade. Sabe quando é que você se sente feio? Agora os senhores olhem aqui, por favor. Veja o que o pecado tinha feito com esse jovem. Isso aqui era ele. Olha aqui do lado agora, que belezinha que ele tá, ó. Ó. Não é verdade? Ele tinha entrado na fila aqui umas 5, 6 vezes. Aí agora, olha. Hein? Ah, quer tirar foto? Quer ver mais? Olha aí. Antes no pecado. Aqui no pecado. E sabe o que é pior? Até no pecado a gente ainda fica meio parecido com Jesus Cristo. Depois do pecado. Ele fez a experiência de jogar aqui na frente, há um ano atrás. Então a primeira raiva do encardido, o ser humano, imagem e semelhança de Deus. E qual é a segunda raiva do encardido? Terrível. Nós acabamos de ler. O verbo honrar na Bíblia, ele só pode ser usado para Deus. O verbo honrar não pode ser usado para rei, nem para príncipe, nem para imperador, nem para o sumo sacerdote, para ninguém. É um verbo exclusivo para Deus. Qual é a única exceção? Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, repetido aí em Efésios capítulo 6. A única exceção que a Bíblia faz com esse verbo. Por quê? Porque honrar é prestar um culto de veneração, é adorar. E essa é a maior vontade do encardido. Na tentação de Jesus, o que ele pede para Jesus? Eu te dou o mundo inteiro. Aí já vê que ele é mentiroso, porque ele não tem nada para dar. Como é que ele pode prometer alguma coisa? Se você agora prostrado me adorar. Agora ele fica imaginando, o encardido pensa, como? Além de ter feito o homem e a mulher, imagem e semelhança, coloca aí uma graça, a graça do sacramento, a graça da família, e o ser humano agora, além de ser imagem e semelhança de Deus, deve receber por parte dos filhos da família um culto quase que de adoração a Deus. Meus irmãos, em outras palavras, a Bíblia equivale a família à divindade. Isso é sério. Tão sério que Deus assume a condição humana, habitando um lar, tornando-se também uma família. É por isso que o encardido tem ódio e raiva da família. É por isso que a nova era tem uma grande meta: destruir a família. E o encardido, infelizmente, está conseguindo fazer isso, destruindo esse laço aonde estão as nossas raízes. E como é que ele começa a fazer isso? Primeiro,
amarrando as coisas pecaminosas dentro, vai criando no seu coração mágoa, ressentimento contra o pai, mágoa, ressentimento contra a mãe, falta de tempo. Ele vem, a nova era prega o ser humano no sucesso total, o ser humano que tem que ter, o consumismo que faz com que a pessoa valha por aquilo que ela tem e não por aquilo que ela é. Então na família já começa todo mundo a trabalhar, nós temos que trabalhar, levanta cedo, estuda de noite, todo mundo trabalha, e não tem tempo mais de sentar junto, de rezar junto, de partilhar junto. Não, vão virando um grupo de famílias, ilhas, e não família. Gente dentro da casa que não se conhece mais. A nova era, o encardido nessa luta contra a família começou já tem tempo. Na luta contra a família, a primeira ideia que o encardido começou a passar: tem que diminuir o número de filhos. E conseguiu isso através de campanhas do governo, através dos meios de comunicação, que são duas armas poderosas do encardido. Eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar coisa séria aqui, hein? Não me incomoda, não. O encardido, através dos meios de comunicação e de leis, já foi incutindo na cabeça das famílias. O importante é ter. E para isso precisa diminuir o número e começa a evitar filhos. A igreja vai sendo inclusive considerada muito retrógrada. Onde já se viu? A igreja não pode interferir no ato da liberdade. O homem e a mulher é dono do seu corpo. Tem quantos filhos tenham tantos filhos quantos desejarem ou puderem ter. Você não pode ter muito filho, você tem que ter um, no máximo 2, quem sabe 3, porque você tem que dar a melhor roupa, o melhor sapato, você tem que dar um estudo, você tem que deixar herança, você tem que deixar isso, deixar aquilo, e aí vai criando necessidade no jovem, criando necessidade na criança, criando necessidade no adolescente, vai se criando uma mentalidade da nova era, uma mentalidade consumista, uma mentalidade encardida. E tudo isso para não ter tempo de dar amor. A família vai se tornando uma sociedade, um grupinho de 2 ou 3 pessoas, aonde não se tem amor, aonde não se tem Deus. Mas o encardido não está feliz. Além dele criar essa nova religião, eu já disse, na minha concepção, nova era é a religião do encardido, é a religião do eu, é a religião que faz com que você esqueça que nós pertencemos a um povo. Aliás, gente, se há uma grande lição do cristianismo, que cada dia você precisa aprender isso: cristianismo é a religião do nós. Nova era a religião do eu. Eu consigo isso, eu pelo poder da minha mente, eu compro umas pirâmides, sento lá embaixo e eu mentalizo, eu. Você é o centro do universo, é a sua felicidade. A nova era prega. Você quer transar? Imagina, você que escolhe, é a sua felicidade. Não importa se você quer transar com homem, com mulher, com criança, com cavalo, tanto faz, é a sua felicidade. É eu. E isso vai infiltrando dentro da igreja. As pessoas começam a rezar só no singular. Ó, meu Senhor Jesus, eu quero isso. Meu Deus, eu preciso disso. Ó, Senhor, eu preciso disso. E eu vou dizer uma coisa a vocês muito séria. Toda a oração feita no singular, Deus não escuta. Essa oração do egoísmo, o meu, Senhor, arruma meu emprego, minha mãe, eu. A gente põe aqueles balainhos de oração lá em Betânia, quando a gente abre os pedidos para ler, só tem meu. Se cai um avião lá no Egito e morre 200, ninguém reza, não é parente nosso, não é meu parente, eu não estou nem aí. Dá um terremoto lá, morreu mais 200. Agora, se é na sua cidade, você já fica apavorado. E aonde? Quem foi? Você que tem parente meu lá? Religião egoísta é do encardido. É o eu, meu. Vou dizer mais.
A oração, quando ela é feita no singular, Deus não escuta e não escutou, nem quando ela foi feita pelo próprio Cristo. Está na palavra. Jesus fez uma vez uma oração pensando nele. Por acaso Deus ouviu? Meu Deus, 2 vezes. Meu Deus, por que me abandonaste? E a segunda, Pai, se possível, afasta de mim. Esse Pai afastou? Não. Nem Jesus, quando rezou na primeira pessoa do singular, foi ouvido. Você já observou que a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, é uma oração plural? Qual é a palavra mais importante dessa oração? Nosso. 10 vezes repete. Faz 10 minutos que eu estou falando, 10 vezes repete, e são 10 mandamentos. Pode contar no Evangelho de São Mateus. Quantas vezes aparece nós, nosso ou nos? Pai nosso. O católico não pode falar meu pai. O único que podia falar meu pai era Jesus, e ainda assim ele ensinou a falar nosso pai. Único. Isso é sério? Significa que eu dependo do outro, que eu preciso do outro, que nós temos que viver em comunidade. Esse negócio do sujeito até católico que diz: ah, padre, eu vivo a fé do meu jeito, eu gosto de ir na igreja sozinho, porque o povo vai na missa, eles vão só para reparar a roupa dos outros. Eu não, eu gosto de ir sozinho, que aí eu vou lá e eu faço a minha comunhão com Deus, eu rezo, Deus me escuta. Essa é a oração do encardido. É eu. O centro não é Deus. Você não pode falar meu pai, você tem que falar Pai Nosso. Você não pode pedir venha a mim o seu reino. Ou você pede venha a nós, ou o reino não vem. Não vem. Ou o pão é nosso, ou não é de ninguém. Ou por isso que há fome, por isso que há miséria no mundo, porque estamos esquecendo do Pai Nosso. Quando eu morava lá no Biguá, eu era moleque, uma das coisas que eu mais gostava é quando a gente matava porco. Porque eu chegava da aula, mamãe já tinha arrumado uns 5, 6 embornar, com o nome do tio, da tia, do vizinho, e eu montava no cavalo e ia levar o embornar de carne de porco da tia Glorinha, o embornar de carne de porco do tio Nofo, do tio João, do Nesso, e ia para lá e vai cá. Porque a gente não tinha geladeira nem freezer. Se guardasse, estragava a carne. Claro. Então o que que fazia? Distribuía. E o engraçado, dava-se o melhor. Pra gente sobrava tripa, paqueira, pé do porco, rabo, por isso que inventou a feijoada. Rabo do porco, suã do porco, é isso que sobrava a gente. Agora aqueles pedação de carne bonita assim, sem osso, sem nada, o pernilzão. Aí esse vai do tio Dito, a gente tava com dó, né? Esse vai do tio Dito, mãe. Vai, né, meu filho? Mas sabe o que era bonito? Outro dia a gente tava dormindo e escutava aquela música, né? Que o porco, quando ele morre, dá até uma música. A gente já ficava alegre. Hoje tem carne boa. Que o tio matou o porco, a tia matou lá, o vizinho matou o porco hoje. Então era um sinal, sabia que ia comer coisa boa. Um ia partilhando, não faltava para ninguém. Hoje em dia as pessoas têm o seu freezer em casa, a sua geladeira, compra tudo, leva para sua casa. Mas existe uma fome muito, muito, muito maior. Fome de amor, fome de alegria, fome de partilha, fome de Deus. E essa não se compra em supermercado. Não compra. O pão tem que ser nosso. Perdoai-nos, assim como nós perdoamos. Conta lá em Mateus 10 vezes. Ah, o encardido tem horror dessa reza.
E nós que trabalhamos e que atendemos pessoas no Ministério de Libertação, quando você encontra uma pessoa contaminada, a primeira oração que ela não consegue rezar até o fim é Pai Nosso. Não consegue. Quando fala livrai-nos do maligno, Enquanto você só pensa em si, meu irmão, minha irmã, esqueça. Você está indo para um buraco, você está criando inferno. A religião do inferno, a nova era é isso. É a pessoa que só pensa em si mesmo, nas suas necessidades. Igual a mulher que estava dando testemunho num grupo de oração. Ela falava oração, muito importante a oração. Eu rezo muito, minha família reza muito. Eu passei os terríveis dores da guerra. Na Alemanha era muita pomba, e pombas caíam, e minha família rezando, pedindo o Senhor. Em minha casa não caiu nenhum pomba. Todas desviaram, caíram na casa de uma vizinha que era da outra religião. Você imagina o anjo de Deus, Deus falando: não, essa aí não pode, tira daí, tira essa bomba, tira, pode pra lá, porque essa é católica, carismática, rapaz, que é isso? Não é verdade? É um absurdo. Mas é assim que a gente faz nos grupos: cura meu marido, cura minha avó. A renovação tem que orar pela cura dos doentes, porque quando todos nós começamos a rezar pela cura dos doentes, chega ao céu um monte de oração de cura por todos os doentes, e aí o milagre começa a acontecer. Agora, quando você pensa só para você é fraquinho. A união não faz só açúcar, não. A união faz a vida mais doce. E é isso que nós precisamos aprender. Mas o encardido tem raiva disso. O encardido tem raiva da família. Então o encardido veio preparando junto com a nova era. A nova era é a religião do encardido. E vocês vão entender por que já já. O encardido foi descobrindo meios de destruir de uma vez a família. E quais foram os dois grandes meios que ele encontrou? Leis injustas e meios de comunicação corrompidos. As duas grandes armas que ele usa. Leis como algumas que foram aprovadas ou que estão para ser aprovadas no Congresso Nacional do maior país católico do mundo. Leis contrárias à família. E se é contrária à família, é contrária a Deus. Leis, por exemplo, como a união matrimonial não depende mais de nenhuma orientação, de nenhuma força civil, muito menos religiosa. Diz a lei que basta você provar que você está transando, e é esse o termo mesmo, com uma pessoa há mais de 5 anos, que você já formou com ele uma família. Não precisa o reconhecimento nem da igreja e nem do Estado. É uma coisa intimista. Basta vocês dois na cama. Isso está aprovado no Congresso Nacional. Mas essa lei não é a primeira só. O encardido, gente, ele vai dando a corda. Sabe quando você vai pescar? Além de você dar a minhoca, tudo, você tem que dar corda. Se o peixe é grande, você tem que deixar ele pensar que ele está livre. Aí você vai dando a corda, vai soltando a carretilha, que o peixe vai indo. Aí depois você vem devagarinho, e taf, no bicho para fora. O encardido faz assim. Então ele vai tentando, né? Ele tentou a lei do divórcio nos anos 70, não conseguiu. Aí ele pediu uma novela para a Rede Globo, uma novela sobre o divórcio, que a Diniz Fati era o principal personagem. Aí todo mundo passou a torcer pelo divórcio, porque qual é a segunda arma do encardido? Meio de comunicação. A senhora que está lá, a senhora é contra o divórcio, mas a senhora começa a assistir uma novela. E o que acontece na novela? Na novela eles não tratam do problema do divórcio. Na novela eles falam do amor.
E aí eles contam a história de um casal lindo e maravilhoso que se conheceu num navio igual o Titanic, como o Padre Jonas lembrou aqui, um navio que não afunda, não é? Projetos que estão... E esse casal então romanticamente, eles se amam, eles se adoram e eles começam uma nova vida, mas o destino encarregou de separá-los. E ele vai e casa com uma moça e ela vai e casa com um rapaz. Mas a senhora não está alegre, a senhora quer ele e ela juntos. A senhora está torcendo para os dois ficar juntos e concomitantemente ao mesmo tempo está torcendo para ela largar do marido, para ele largar da esposa. A senhora está torcendo por 2 divórcios e o encardido está aplaudindo você, porque ele adora ver você torcendo por desquite, ele adora ver crianças pequenininhas torcendo por um divórcio, porque é só na televisão. Meu irmão, minha irmã, assim como eu conheço um monte de gente, e muitos de vocês aqui já foram curados pela televisão, assistindo em casa uma pregação, assistindo em casa um testemunho, assim como ontem já teve gente telefonando, e nesse momento tem gente sendo curada pela TV Canção Nova, nos recantos do Brasil. Tem poder. Esse mesmo poder de cura, infelizmente, o encardido tem de destruir a família. E ele vai destruindo através dessa telinha. Essa mesma que você agora está nos assistindo aqui, é esse espetáculo de fé, de alegria, de graça. Daqui a pouco, quem sabe, você vai estar vendo a porcaria de uma novela que só vai contra a família, contra os valores, que só prega futilidade, onde só mostra jovens fúteis, jovens que só sabem fazer é transar, jovens que não tem nenhum objetivo na vida, jovem que só sabe fazer é usar aquelas roupinhas que foi rezada muito bem aqui já no sábado de manhã. A futilidade do jovem, é essa futilidade que vocês são? Não mostra o jovem que luta, o jovem que trabalha, que levanta cedo para trabalhar, que estuda até 10, 11 horas da noite, que às vezes passa o final de semana inteiro estudando para conseguir alguma coisa. Isso não aparece, isso o encardido não mostra esse jovem que entrou para o serviço do Senhor, não mostra. É uma imagem fútil, é a imagem de uma família fútil, é uma imagem que só prega o alcoolismo. Você vê, todo homem chega em casa na televisão, na novela, ele já vai, ou se é pobre, toma uma cachaça, se é rico, já vai tomar um gole de uísque, todos eles, a primeira coisa que faz é tomar. Não tem uma conversa que não tem que estar tomando, não é assim? Por acaso mostra numa novela uma família que reza? Não mostra. Imagina vocês, para quê? O encardido vai querer mostrar isso? Mas é a destruição, além daqueles palavrões que eu já falei, é a destruição. E o encardido está feliz. O encardido fica feliz porque ele tem músicas, ele tem esses grupos onde as moças parecem tudo pelada, tudo com a bunda de fora. E não é verdade? E a gente vê mãe que se diz católica comprando a máscara da tiazinha para festinha de aniversário. Isso tem espírito de prostituição. E eu vou dizer uma coisa: nós temos que ter coragem de denunciar. A Bíblia diz: denunciai abertamente as obras das trevas. Porque eles nos ofendem dia e noite. Eles só apresentam lá a figura de um padre. Qual é a figura do padre que tem nessas novelas? Sujeito frustrado, sem vergonha, safado. Ou um sujeito que só sabe fazer é beber, é jogar. Um sujeito frustrado na vida. Qual é a ideia que eles apresentam de moça na televisão que vai ser freira? Aquela moça bem feia que não arrumou namorado. Ou aquela que está decepcionada com o namorado. Não, tem que mostrar gente jovem, gente alegre. Gente que sabe o que quer na vida. Gente que tem a coragem de dizer não a isso tudo que está aí. Gente, o encardido é terrível. Eu falo da raiva que eu tenho dele. Pega um sábado de tarde e liga a televisão, programas da televisão, onde eles levam as crianças pequenininhas,
Eu não posso imaginar que uma mãe em sã consciência faz uma roupinha para a menininha de 3, 4 anos, já mostrando a bundinha da menina, a barriga de fora já. Tá certo, gente? Quem que vai ter maldade de olhar para uma criança de 4, 5 anos, só se for um retardado, um tarado mesmo? Mas vai acostumando, vai identificando, e eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar de ver de festinha de aniversário, como eu já vi de 3 meninas de 7, 8 anos de idade, que cada uma foi lá, pegou uma garrafinha e fez a dança da garrafa, e o pai e a mãe achando a beleza. Ai, que belezinha dançando. Isso aí é estupro sexual usando um objeto, gente. Isso é um disparate, uma vergonha. E o mal tem que ser cortado pela raiz. Esse tipo de música você não pode cantar. Você tem que jogar fora. Tinha que jogar aqui ontem também, sabe? Tipo de CD que você tem, joga aqui. Certas capas de CD, joga aqui. Diga não. Eu não quero essa prostituição que entra no meu ouvido e destrói as nossas crianças. Não pode. Mas o encardido não fica satisfeito. Ele quer mais, ele quer mais. Ele quer o fim, o salário do pecado é a morte. Ele tem ódio dessa palavra: honrai pai e mãe para que sejas feliz e tenha vida longa sobre a terra. Ele deu mais um passo na lei. E aí tem uma lei no Congresso. Gente, eu não posso entender, mas não entra na minha cabeça. Que uma deputada aí, não vou nem falar o nome dela, que é propaganda e ela não merece. E nem o partido dela bem que não merece. Que apresentou o projeto de lei casamento dos homossexuais. Está no Congresso do Brasil. Olha, gente, nós convivemos com homossexuais. Nós temos lá em Betânia um menino que foi travesti. E eu vou trazer ele na tenda em breve. Porque ele luta, ele está num testemunho lindo. Ele não foi para lá só para vencer a droga, não. Ele foi para lá para vencer o espírito de homossexualismo. Que nem aquele menino que ontem mandou o papel e queimou. E pode ter certeza que Deus escutou a sua oração, meu irmão. Pode confiar nisso, você não vai ter mais esse espírito medonho em você, não. Então nós sabemos a luta. Esse menino luta, é um menino maravilhoso. Maravilhoso, mora lá em Foz. Eu vou trazer ele na tenda, vocês vão ver esse testemunho. Vai ter um testemunho muito lindo, porque era de um travesti que vivia na rua, que vivia prostituição na rua e que está lá firme, com tentação sim, mas lutando porque ele não quer. Nós sabemos que quem tem essa doença, ou seja lá o que for, né, esse problema ou essa escolha que seja, nós sabemos disso, que são pessoas que sofrem. Nós padres sabemos, porque eles vêm nos procurar. E quantas vezes até a gente conhece a pessoa na rua, ela parece uma pessoa muito bem resolvida, trabalha em televisão, trabalha em rádio, trabalha em jornal, né, colunista, isso, aquilo, artista. E quando vem falar com a gente, eles abrem o coração e dizem: padre, quando eu estou sozinho, padre, eu tenho nojo de mim, padre, eu tenho raiva de mim, pelo amor de Deus, padre, ora por mim, padre, eu não queria ter esse espírito medonho dentro de mim, padre. Quantas e quantas vezes eu já atendi rapazes, eu já atendi moças que vêm pelo amor de Deus, padre, tira esse espírito dentro de mim, porque eu tenho atração por mulher. A gente sabe quanto é terrível isso, e a gente não condena a pessoa, não. A gente ama essa pessoa, a gente abraça. Em Betânia mesmo a gente não faz essa pergunta para ninguém. Não interessa se é homossexual, se não é. Agora daí havia uma lei para defender casamento de homem com homem, mulher com mulher. Isso é palhaçada. Isso é uma piada. A senhora imagina, seu filho chega para a senhora e diz: mãe, eu vou casar. Meu filho, até que enfim. E com quem é, meu filho? Mãe, só conhece aquela moreninha que trabalha na padaria? Ah, é linda. É irmão dela. É feio demais. É feio demais. Mas um encardido não está feliz. Ele quer mais. Ele, por exemplo, conseguiu aprovar uma lei aqui no Brasil. Não pode ter uma lei mais nojenta. Não pode ter uma lei mais hedionda. A lei do aborto feito nos hospitais públicos, pago pelo dinheiro do povo.
Gente, está na hora da gente dizer um basta. Aí esse grupo do governo que pega o dinheiro do imposto enquanto tem gente passando fome, enquanto tem gente que não tem educação, não tem acesso a nada, aquela miséria do desemprego, e eles desviam somas horrendas e vultosas para patrocinar projeto do estilo camisinha. Ontem um monte daquelas camisinhas que vocês jogaram aqui, estava escrito atrás assim: venda proibida, distribuída de graça pelo governo. É como se o governo falasse assim: olha, vocês ladrões, vocês tomem muito cuidado, porque agora está cheio de polícia e a polícia tem revólver. Então vocês roubem-se, mas com cuidado. Coloque antes um colete salva-vida, senão vocês poderão levar um tiro da polícia e morrer. E nós não queremos que isso aconteça. Continuem roubando, mas use colete salva-vida. É isso que a polícia faz, atira. É isso que o poder público faz, distribui esses preservativos, diz: usa, transa à vontade, faz o que quiser, mas nossa, cai na gandaia, mas cuide, porque senão você pode correr o risco. Porque olha, em outras palavras, o governo, cada vez que vem na televisão fazer propaganda da camisinha, ele está dizendo assim: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. É isso que ele está dizendo. Mas ele não fica satisfeito com isso. Aí cria essa lei terrível, a lei do aborto. Gente, eu não posso entender como é que uma pessoa em sã consciência pode ser a favor do aborto. Outro dia eu assisti uma cena lá em Betânia que me matou o coração e eu chorei junto. Eu cheguei na terça-feira, que eu saio daqui à noite, na segunda vou a São Paulo, lá pego um avião e vou para Santa Catarina, toda terça. Aí eu vou dar a minha caminhada, rezar o meu texto, preparar o sermão da missa, e eu vou vendo meus bichos. E eu me sentei num pedaço de pau deitado lá assim, e fiquei olhando os cabritos e as ovelhas. E eu vi do lado de baixo uma ovelha grandona que chorava, gente. E ela esticava assim o pescoço, e ela chorava, esticava o pescoço e chorava. E eu cheguei perto, um filhote dela tinha morrido. Que cena terrível. E a mulher faz aborto. Lá em Betânia nós temos as galinhas menores do mundo. Uma galinha daquela, quando tem um pintinho, você chega perto do viveiro, ela avança em você para defender. Galinha defende pintinho. A mulher faz aborto. Imagem e semelhança de Deus. Não tem crime mais hediondo. É a vitória do encardido. Porque o ser humano, com esse pecado, ele destrói tudo. A imagem e semelhança de Deus, porque o homem mata. Destrói o honrar pai e mãe, porque encontra um pai e uma mãe que não honra seu filho. É o pecado máximo, a vitória máxima do encardido. É a demonstração do poder dele. Uma vaca, quando ela perde o bezerro, ela para de dar leite. Lá no Biguá, lá em casa, quando uma vaca tinha o bezerro e morria o bezerro, ela parava de dar leite. E aí a gente precisava daquele leite para vender, porque era o único dinheirinho que tinha. Então o que o papai fazia? Tirava o couro do bezerrinho que morreu, prendia a cabeça da vaca assim no canzil para comer, punha outro bezerro mamando nela, porque ela com a cabeça presa não podia olhar atrás, né? E punha o couro do bezerrinho que tinha morrido por cima. Ela sentia o cheiro do couro do filho e dava leite. O ser humano, por falta de amor, seca o leite do amor, do perdão, da ternura, da misericórdia. E nós estamos vendo famílias secas, completamente secas. Jacques Cousteau, quando vivo ainda, né? Ele com aquelas equipes dele, a francesa e a inglesa, fazendo aquelas pesquisas nas selvas, quando se reuniram, descobriram uma coisa interessante e ficaram se perguntando, porque tinham encontrado gorilas fêmeas mortas, aquelas macaconas, e ela tinha o pulso cortado. E aí eles foram investigar por que isso. Eram mais do que uma em vários lugares, e chegaram a terrível conclusão: na falta de comida, na falta do alimento, a macaca, a gorila, morde o pulso
e dá o sangue para o filho sobreviver. O ser humano no pecado faz aborto. Não falem, gente, por aí que o ser humano descende do macaco. Pode ofender o macaco. Não. É isso que o encardido faz. O encardido pega a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus elevada à perfeição, que é o homem e a mulher, que quando se unem no sacramento do matrimônio, na relação sexual, formam um só corpo, uma só carne, com a bênção de Deus. Coisa linda, coisa maravilhosa. O encardido pega isso e vai distorcendo, vai destruindo assim, igual quando você pega uma coisa de raiva, você vai deformando, pisando e rasgando. É isso que o encardido faz. E aí ele mostra para Deus aqueles trapos. E nós estamos vendo trapos porque no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, acontece de 3 a 5 milhões de abortos por ano. 3 a 5 milhões, 400 mil mulheres morrem em consequência do aborto, gente. Uma vez uma moça me procurou, ela tinha um filho de 3 anos e estava grávida. E ela disse: padre, eu vim pedir ao senhor, mas eu vou fazer o aborto. Eu não posso, o pai não quer cuidar da criança, ele não aceita, padre. Minha família não aceita, eu estou desempregada. Eu vou matar, não tem outro jeito, pai. Eu disse: filho, então nós vamos fazer o seguinte. Aonde está o maiorzinho de 3 anos? Está em casa. Então hoje de tarde você traz ele aqui, que nós dois vamos matar ele. Ela regalou o olho. Falei: sim, filho, é menos pecado. Primeiro que você vai partilhar comigo o pecado, é só meio para você e meio para mim. Segundo, filho, porque ele tendo 3 anos, ele já viveu. Pode ser que na hora que nós dois for dar um tiro nele, alguém entra aqui na minha sala, abre a porta e a criança salva. Pode ser ainda que na hora que você vai dar o tiro, o menininho sai andando, sai correndo. Pode ser que a arma falha, pode ser que a mão da gente treme. Então ele tem pelo menos umas 10 chances de sobreviver. Agora o que está na sua barriga não tem nenhuma chance. Aí ela começou a chorar. E não tem? E vocês, rapazes e homens, que se acham muito macho, que são homem, e homem tem que sair por aí transando com todas. Há uma palavra muito linda para você. Os filhos de uniões ilegítimas, está na palavra de Deus, serão juízes de seus pais no juízo final. Está lá. É muito fácil para o homem. Não, bem, eu te dou dinheiro, vai lá fazer o aborto. Homem, coisa nenhuma, pedaço de homem. Isso não é ser homem. Você não te esqueça, não se esqueça que macho é a primeira parte da palavra machucado. E é isso que faz com que muitos sejam machucados. A sua sexualidade não é para ser jogada nesse lixo, não. Agora pensa um pouquinho. Tem crime mais terrível, mais hediondo do que o aborto? Quando eles enfiam, tem uma opção de jeito de fazer aborto. O encardido, ele é muito criativo. Ele inventa jeito. Por exemplo, dá uma injeção na mulher com veneno, o neném morre e sai. Ou se não, enfia um canudinho assim pelo canal, vai lá dentro do útero, e por dentro vai uma lâminazinha que vai retalhando a criança. Ou se não, eles dão um veneno e depois colocam um aparelhinho da mulher que chupa e vem moendo tudo, cabecinha, olhinho, essas coisas. Já sai tudo empacotadinho no saquinho plástico e vende para fábricas de sabonete e de shampoo. Está no livro Bebês para Queimar a Indústria do Aborto na Inglaterra. Quando eu falo as coisas, não penso que eu inventei, não. E se eu inventei, eu vou até o fim também. Olha, isso aí tem provas. O ser humano pelo aborto
E que pena que quantos e quantos jovens hoje são tudo a favor do aborto. Não, porque a mulher é dona do seu corpo. Porque é melhor a criança não nascer do que vir ao mundo mais um para passar fome. Por que não pensou isso na hora de fazer o serviço? Responsabilidade. E aqui vocês veem o que está por trás disso? A religião do eu, que é a religião do encardido. Como é que a família vive, gente? Aí junta tudo isso numa casa. Família não reza, não tem Deus. Eu já disse que eu desafio uma família que rezasse o terço uma vez por dia. Eu desafio o casal. Mas eu desafio, eu quero ver um casal que reza o terço, só o terço, todos os dias. Eu duvido que ele ia saber o que é desquite e divórcio. Eu desafio uma família. Eu desafio uma família que rezasse o terço. Se tivesse um filho drogado, eu desafio. Não tem, mas não reza. Deixa Deus de lado. Nós damos para Deus o pior da nossa vida, o pior. Basta ver na hora da coleta, dá esmola para Deus. Nosso Deus, o Deus de muitos, é mendigo. Para mendigo a gente dá esmola. A gente guarda aquela moedinha assim, deixa no console do carro, porque aquele molequinho que vem lá joga uma água no vidro, a gente dá lá 20 centavos, 50 centavos. Isso é a coleta da missa de muita gente. É uma vergonha. Igual o menino chegou em casa e falou assim: ô mãe, o homem lá do bar falou que esse dinheiro não vale mais. O pai dele gritou lá de dentro: guarda, domingo você dá na coleta da missa. Vergonha. Então nós deixamos Deus de lado. A família deixou Deus de lado. Não há lugar para a oração, não há lugar para os valores de Deus. A televisão, com a sua programação medonha, terrível, contaminada, encardida, ocupa o centro de muita família. Por isso a discórdia, briga, divórcio, calúnia, mágoa, ressentimento, pais e filhos que não se abraçam. Você, jovem, quanto tempo faz que você não fala benção, mãe? Benção, pai. Nós lá no Biguá era uma beleza. Nossa casa lá no Biguá era pequenininha, não tinha forro. Então, quando deitava à noite, antes de ligar o rádio, né? Porque lá em casa tinha rádio. Parecia aquele coral maravilhoso. Cada um, benção, mãe, benção, pai, benção, mãe. E Deus abençoe, meu filho. Eu tomava a benção da mãe, a hora que levantava, a hora que ia para a escola, a hora que chegava da escola, a hora que saía para trabalhar, a hora que voltava para trabalhar, saía de noite, voltava. Era 7, 8, 10 vezes por dia. Benção, mãe, benção, mas Deus abençoe, meu filho, Deus abençoe. E nós crescemos na bênção de Deus. Em Cristo Deus nos abençoou. Agora tem jovens aqui dentro desse acampamento. Jovem que veio para cá brigado com a mãe, brigado com o pai, que ofende o pai, ofende a mãe, fala palavrão para a mãe, fala palavrão para o pai. Jovem que nunca teve coragem de dizer muito obrigado, mãe, obrigado pelas horas e horas que você perdeu cuidando de mim, dando banho, me limpando quando era pequeno. Gente, se tem um amor que você nunca vai conseguir pagar, é amor de pai e mãe. Nunca, 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 nunca. Uma mãe cuida de 10, 20 filhos. 10 filhos não cuidam de uma mãe. Eu disse semana passada lá em Primavera do Leste aos pais, eu disse: vocês pais tratem bem os seus filhos, muito bem, porque eles serão aqueles responsáveis que irão escolher o seu asilo. Então trata bem, vai fazendo uma média, porque é isso. Quando o pai e a mãe ficam mais velhos, joga fora, joga. Eu não estou falando, gente, de clínica para tratar deles, não. Porque muitos precisam de uma clínica. E o melhor lugar é ir para uma clínica. Mas quando você internar o seu pai e sua mãe numa clínica, e por necessidade, porque pela doença, um problema mental, um problema físico, tem que ficar internado, seja uma presença diária lá, ou o mais frequente possível. Leva o seu abraço, leva o seu beijo. Porque o que faz um abraço e um beijo não tem médico no mundo capaz de conseguir, não tem remédio que consiga. É isso que falta na família. Custa chegar e dar um abraço e um beijo, dizer: mãe, eu te amo, pai, eu te amo. Às vezes a gente vai em show, ou vê show na televisão, parece aqueles artistas, e os jovens ficam gritando lá:
Xuxa, eu te amo. Roberto, eu te amo. Léo, eu te amo. E não tem coragem de falar: mãe, eu amo você. Pai, eu amo você, pai. E não tem coragem de falar para o irmão: eu te amo. Gente, Betânia me ensinou muito. Em Betânia, e eu tenho 2 filhos aqui. Um que já está fora de Betânia há muito tempo, que eu vi agora há pouco, China. Um jovem que estava destruído pelo álcool e que hoje é um honrado homem de trabalho, um pedreiro de mão cheia, e vai casar em janeiro. E o outro que eu vi ali está de folga. Tem lá aquele Cristo de Betânia no peito, Luiz. Vi agora há pouco, durante a pregação, eu vi esses filhos aqui. Betânia me ensina uma coisa: abraçar e beijar. Eu hoje, depois de velho, já de cabelo branco, hoje eu chego no meu pai, eu abraço, eu beijo meu pai. Eu beijo meus irmãos, coisas que eu não fazia, eu não aprendi a fazer. Eu beijo meus irmãos. Eu beijo os meninos que tocam comigo aqui na tenda. Eu beijo o Padre João. Hoje eu virei um beijoqueiro de mão cheia. Eu estou cumprindo a palavra que diz: saudai-vos com o ósculo santo. Está lá. Família que não se beija, que não se abraça. Quando isso não acontece, aí só vem o defeito um do outro. Só vê defeito. O encardido já não tem aquela lente que eu falei. Você olha para o seu pai, ele põe a lente, você só vê os defeitos do seu pai, os defeitos da sua mãe. Aí lembra aquela história que eu gosto de contar muito. O pai da família foi procurar um monge santo, um padre, um homem muito santo. Esse homem tinha o dom da cura, esse homem tinha o dom das visões, palavra de ciência. E ele disse: seu monge, eu vim procurar o senhor porque a vida na minha família é um inferno. Tudo dá errado na minha casa. Nós estamos passando crise, dificuldade financeira. A minha mulher, eu acho que é a pior das mulheres que já nasceu na terra. Uma mulher ruim. Meu filho mais velho, o seu padre, se o senhor ver ele, parece aquela foto que nós vimos aqui antes. Ele tem um cabelo enorme, aquela barba sem fazer. Toca saxofone, toca flauta, vive tocando nos botecos por aí. Bebe, que é uma coisa medonha. Pinguço. Tem brinco até na mamica. A minha filha, bonita minha filha, mas só vê a roupa que ela usa, as saias que ela usa. Aqui assim é um decote tão grande que chega a parecer metade daqueles morrinhos aqui. E o caçula, meu Deus, o meu menino caçula está com 12 anos, já foi expulso de 3 colégios. Fuma maconha e cheira cocaína. Eu acho que ele chega até a cheirar maconha e fumar cocaína na hora que ele está meio atrapalhado. E agora está fazendo mais ou menos uns 6 meses, a minha sogra veio morar lá em casa. Tem desgraça maior numa família? E para completar, vou falar a verdade para o senhor, eu gosto de tomar um golinho de cachaça. Pronto, está completo. Aí o monge falou: senhor, senta aí, pôs a mão na cabeça dele, ficou: o Senhor está me mostrando, meu irmão, uma coisa muito... O senhor levanta e vamos conversar. O Senhor está me mostrando uma coisa muito grave. Deus está me mostrando uma coisa séria. E o que é, o senhor monge? Deus está me revelando que dentro da sua casa tudo vai mal. E que tudo vai mal porque vocês estão cometendo dentro da casa de vocês o pior pecado da face da terra. O homem regalou o olho e falou: com quem é? O senhor fala que eu matei ela e matei ele. Que isso, meu senhor? Como é que é o nome do senhor? Onde você viu isso? O senhor pensar uma coisa dessa? Ah, eu tô falando do pior. E quem tem pecado pior? A minha mulher, além de ser feia, ainda pôs chifre em mim? Falando: não é disso que eu tô falando, eu tô falando de um pecado gravíssimo, o pior de todos os pecados. Que pecado é esse, amor?
Eu acho que eu não posso falar. Eu sou moço, pelo amor de Deus, só me fica quieto. O senhor já pensou, o senhor falou que lá em casa estão fazendo pecado, agora não explica que pecado que é. Que pecado que é? Isso é grave demais. Mas pelo amor de Deus, amor, fala logo, o senhor já está me dizendo nervoso. Filho, é um pecado grave. E o senhor já falou, eu acabei que pecado que é. Ô filho, você sabe que Deus é amor, vocês não, senhor? Pois é. Deus mandou Jesus Cristo na terra. Isso eu já sei. Mataram ele, né? Foi, mandou ele de volta. Ah, é? Foi. Não estou sabendo não, é por isso. Porque inclusive Jesus Cristo teve que vir disfarçado. E ele veio disfarçado em um dos membros da sua família. O senhor está falando que lá em casa mora o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, só que ele está disfarçado? Isso, o senhor olha na Bíblia do Senhor que tá, o endereço aí deve estar errado. Isso não pode ser lá em casa, é lá. Falou, amor, o senhor tem razão, o senhor não quer rezar mais um pouco aí por essas coisas, o senhor tem que ter certeza mesmo, falar, ué. Esse negócio é muito sério que o senhor está falando, o que é? É, meu filho, um de vocês, e como vocês não descobrem quem é o Cristo, vocês ficam tratando mal um ao outro. E como vocês estão se tratando muito mal, vocês estão ofendendo dentro de casa o próprio Cristo. Falou, sério mesmo? É. Ah, mas eu vou resolver isso, não é problema não. Chegou em casa, passou no bar e tomou umas 3 cachaças. Não, mas ele gostava tanto de cachaça, que quando ele ia beber um gole de cachaça, ele sempre tapava o nariz. Aí falou, mas o homem do bar ficava sempre pensando, por que será que ele tapa o nariz? Se ele gosta tanto. Aí um dia perguntou para ele, falou, mas é que eu gosto tanto de cachaça, que quando eu sinto o cheiro já me dá água na boca. E eu gosto de tomar ela pura. Então, que é nem água na boca. E esse é cachaceiro ele, né? Aí ele tomou mais umas 2, 3 cachaças, foi em casa. Reuniu a família toda. Falou, gente, eu tive essa tarde um encontro com o seu monge, um homem muito santo, muito certo, muito severo, muito correto. E dentro da legalidade da sua profissão, esse monge que tem lá as suas visões espirituais, metafísicas, parabólicas, esse monge falou que houve um problema, que esse problema tem a ver com o problema lá na nossa casa, na nossa família. Esse monge chegou a falar para mim, eu estava lá e eu via falando para mim, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo voltou, ele está de volta no mundo. E que ele está de volta, ele é disfarçado aqui, um dos 6 aqui em casa é ele. E que enquanto nós não descobrir quem é ele, nada dos problemas nós vai resolver. Então de hoje não passa. Quem é aqui o Cristo disfarçado? Que se apresente agora. Não se apresentou. Quem é? Ele saiu, foi no monge e falou, sua monge, não é lá em casa não. Eu fiz uma consulta lá, uma pesquisa assim, meio superficial, mas não é lá não. É lá. Ele tomou umas cachaças e foi embora. Dia seguinte ele estava ação, reuniu a família cedo. Falou, gente, o assunto é sério. O monge fala, isso não é coisa da minha cabeça não. Um homem falou, ou se quiser vocês podem lá perguntar para ele. Ele falou, um aqui em casa aí é o Cristo. Quem será que é, gente? Se nós não descobrirmos, não se resolve os problemas da nossa família, quem é? Aí o menino mais novo falou assim, ô pai, eu estava pensando no que o senhor falou, eu estou achando que é a avó. Aí o homem ficou fera, o quê? Ô, meu filho, você cala essa boca, meu filho. Nossa Senhora, perdoa a semelhança. Ô menino, você olha bem que você está falando uma bobagem dessa, velho. Como é que pode ser sua avó uma anta dessa? E olha, o tanto de raiva que eu tenho dessa mulher, meu filho. Ô filho, eu quero que você aprenda uma coisa desde pequeno. Sogra, filho. Sogra, a gente deve gostar igual a gente gosta de cerveja, geladinho em cima da mesa. Aí a menina falou, então vai ver o pai. Aí foi a vez da sogra, deve de ser.
Não, eu fico olhando para a cara dele, eu fico imaginando Nosso Senhor nessa cara. Nossa Senhora. Jesus era pinguço. Jesus era um homem dessa qualidade, sem vergonha, um homem que não dá atenção para sua família, um homem mal educado, um homem que só sabe de ofender os outros. Isso aí é Nosso Senhor Jesus Cristo? Isso que é uma blasfêmia. Então vai ver a mãe, minha Nossa Senhora, o filho. Você pensa bem se no mundo, por acaso a cruz de Nosso Senhor era feito de cabo de aço? Como é que vai achar uma cruz que aguenta uma baleia que nem sua mãe, rapaz? Só se a cruz foi de ferro. Olha, sua mãe só sabe fazer reclamar e comer, comer, reclamar, reclamar e comer. Meu filho, Nosso Senhor Jesus Cristo curava todas as doenças. Sua mãe, ela tem tudo quanto é doença. Não é sua mãe. Então vai ver. É o filho mais velho, o Antônio. Vai ver o Antônio, com aquele cabelinho bonito dele, aqui a barra. Deve de ser, filho. Inclusive, você olha bem na cruz, o Cristo crucificado deve parecer aquele brinco pendurado na mamica. Isso é uma ofensa a Deus, vocês falar um negócio desse, cara. Olha pra cara dele, um rapaz pinguço puxou o pai que só sabe beber. Agora fica com esses negócios pintados, esses desenhos, tem desenho de caveira na barriga dele, velho. Onde você viu isso? Só sabe fazer tocar baile a noite inteira. Então vai ver que a menina, deve ser, deve. Nossa Senhora Aparecida. Gente, tem vassoura maior do que a sua irmã? A roupa dela pode até ser semelhante à roupa que o Cristo estava na cruz. Só a única semelhança. Vocês estão ofendendo a Deus com esse negócio. Então é o Juninho. Deve ser o Juninho. Deve ser ele mesmo. Porque inclusive Jesus, com 12 anos, vivia discutindo com os doutores. Essa pequena anta em forma de gente, que só sabe fazer cheirar maconha, comer cocaína e beber cachaça, já foi expulso de 3 colégios. Deve ser o Cristo, deve ser. Vamos acabar com essa história aqui. Eu vou lá conversar com o monge. Sou monge. Nós fizemos uma averiguação completa lá em casa. Levantamos todas as informações possíveis e impossíveis, dados cadastrais, e chegamos à conclusão: não é lá em casa. O monge falou: é lá. Ai, meu Deus. Aí voltou falando assim: ai, filho, o monge é cabeça dura mesmo. E ele falou que é aqui em casa. Aí o menino falou assim: ô pai, e eu tava pensando, pai, e se for a avó, pai? Falou: filho, eu não quero nem pensar nisso, filho, porque se eu chegar no céu, eu descobri que a minha sogra é o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, eu não tinha ouvido, filho. Filho, o tanto de raiva que eu tenho dessa velha, filho. É, pai, mas se for ela, nós temos que tratar melhor ela, pai. Fazer o que, né? O sacrifício da vida eterna. Você não viu o Padre Jones falar que no começo é uma alegria e depois veio os problemas? As provações, né? Vamos, o Cristo morreu por nós. Que custa eu amar minha sogra? No dia seguinte ele levantou cedo, pegou uma bandeja, pôs um pouco de manteiga, uma xícara de café com leite. Ela estava deitada com aquele camisolão, tendo o piano assim na cabeça. Bateu. Minha sogra, só dá licença. Falei: entra. Eu vim trazer aqui um café para a senhora. É? Beba um gole primeiro. O que eu vou beber? Aí ele bebeu um gole, ela também. E aquele negócio começou a tratar melhor a velha também foi tratando melhor ele. Mas eles não tinham certeza, podia ser o pai, podia ser a mãe, podia ser um filho, podia ser qualquer um outro. Começaram a tratar melhor um ao outro, com mais carinho, com dificuldade, sem dúvida, com problemas, toda a família tem, mas rezando junto, se perdoando. E foi mudando aquela família que dizia que era um inferno. 6, 7 meses depois parecia um céu.
já não tinha tanta dívida, porque eles se uniam para pagar as dívidas. O pai já não bebia tanto e nem ficava no bar, porque ele saiu do serviço e ele queria vir para casa. Aquela menina já usava umas roupas mais decentes, nem saía mais para a rua para namorar tanto, porque agora ela podia deitar no colo do pai, que ela tanto queria, aquele cheiro de pai que ela sentia, a necessidade. Os meninos já não usavam tanta droga, até já tinha cortado o cabelo, inclusive chegaram aí fazer acampamento da Canção Nova, começaram a mudar a vida deles, porque algo novo estava acontecendo. E que alegria para aquele monge, quando tanto tempo depois ele viu, na missa das 10 horas da manhã, no seu mosteiro, na terceira fila de banco à esquerda da igreja, o pai, a mãe, o filho, o mais novo, a menina e a avó. E ele ficou emocionado demais. Quando terminou a missa, ele chamou eles na sacristia, deu um abraço apertado em cada um e disse: que bom vocês descobriram o segredo, porque na hora em que vocês começaram a tentar descobrir quem era o Cristo, na hora que vocês tentaram a enxergar o outro com os olhos do Cristo, vocês passaram a descobrir o Cristo que existe no outro e em cada um de vocês. Esse é o segredo. E não tem outro. Não tenha medo de abraçar e de dar um abraço, um beijo no seu pai, na sua mãe. Imagine ele aí do seu lado. Talvez ele seja essa pessoa que está aí. Dá um abraço e um beijo, diz: eu amo você, e pede a bênção. E pede essa bênção de pai, de mãe. Das muitas coisas do meu tempo de